Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marilza Meneguzzi e o tema da aula de hoje é folheto. Você sabia que folheto é um gênero textual? Fique conosco até o final e você entenderá tudo sobre este gênero. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Esta aula foi planejada para o primeiro ciclo da EJA, que tem como eixo temático empreendedorismo e educação financeira. O objetivo de aprendizagem é dominar o mecanismo e os recursos do sistema de representação escrita, compreendendo suas funções. Os objetivos são analisar o gênero textual, folheto informativo, prever os conteúdos a serem lidos a partir da análise do suporte e do gênero textual, identificar a ideia central do texto, classificar as palavras quanto ao número de sílabas. Agora, você pode marcar sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Apresentações feitas? Agora vamos para a aula. Para começarmos a nossa aula, quero que vocês observem esta imagem. O que são? Vocês já receberam em algum lugar? Qual a finalidade disso? Um tempinho para vocês pensarem. Quem respondeu folheto acertou, parabéns! Muitas vezes, quando estamos caminhando na rua, alguém entrega um folheto ou deixa em nossas caixinhas de correios de nossas casas. Os folhetos têm muitas finalidades e hoje estudaremos esse gênero textual que é bem presente em nosso dia a dia. Mas o que é um gênero textual? Gêneros textuais são diversos tipos de textos utilizados em nosso dia a dia. Assim, são classificados de acordo com as suas características, de forma que temos um grande número de gêneros textuais, tais como anúncio publicitário, a crônica, o artigo de opinião, a propaganda, o folheto, entre outros. O folheto é um meio de divulgação de uma ideia, de uma marca, produto ou serviço e é feito em papel. Trata-se de um impresso com poucas folhas, não encadernado, geralmente informativo ou publicitário. Atinge um grande número de pessoas por um valor acessível. E é o meio ideal para expressar ideias ou anunciar produtos, serviços e promoções, numa época de grande concorrência e competitividade, mas também de consumidores cada vez mais exigentes e com menos disponibilidade de tempo. Ora, o primeiro passo para uma empresa entrar na concorrência e vender os seus produtos ou serviços é fazer com que as pessoas a conheçam. E uma das ferramentas para o comunicar é precisamente o folheto. Uma pergunta: será que os folhetos é um gênero textual que surgiu há pouco tempo ou há muito tempo? O que vocês acham? Já pensaram sobre isso? Vamos com um pouquinho de história. Os folhetos, como meio público de comunicação, existem há muito tempo, desde o surgimento da imprensa no século XVI. Na verdade, as primeiras impressões eram breves cartilhas que continham informação limitada sobre diferentes temas. Assim, o termo folheto refere-se desde longa data aos objetos impressos que têm por finalidade dar informação ao público.
Efetivamente, ele começou a ser utilizado principalmente para fazer publicidade a produtos e serviços com pessoas a distribuí-los na rua. Mas o folheto também serve, por exemplo, para divulgar a candidatura de políticos e partidos em épocas de eleições. Agora eu vou apresentar para vocês as características de um folheto. Aqui nós temos público-alvo. Levam em conta os interesses de um público-alvo do anunciante. Os folhetos turísticos são desdobráveis que visam fornecer informações para a parcela da população que pesquisa sobre localidades turísticas e compra de viagem. Temos também imagens apelativas. São textos leves e envolventes, geralmente acompanhados de imagens que chamam muita atenção, capazes de estimular a decisão por uma determinada viagem. Inclui ainda imagens, cores vivas, títulos, letras grandes e chamativas, imagens fáceis de entender. Temos também tamanhos A3 ou A4. Não são nem muito grandes e nem muito pequenos. E apresentam dobragens para o leitor. Podem encontrar mais informações. Sempre objetivo. Os folhetos têm como objetivo chamar a atenção das pessoas e divulgar ideias e opiniões. Temos também imagem e cores vivas. Geralmente, os folhetos contam com imagens e cores vibrantes, justamente para conquistar os seus leitores. Agora vamos falar sobre número de sílabas. Observem o folheto ao lado. Tempo para vocês observarem. Este folheto é de uma padaria e lanchonete, provavelmente de um empreendedor. Vejam que é um folheto que está divulgando os produtos de estabelecimento Bom Sabor. Lembrando de que sílabas são fonemas ou grupos de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz, cuja base é sempre a vogal. A base das sílabas na língua portuguesa são as vogais A, E, I, O e U. Sem vogais não há sílabas. Leiam comigo a palavra pipoca. Para pronunciarmos essa palavra, emitimos 3 grupos de fonemas, aos quais estão sempre ligados as vogais. Vamos ler novamente. Pipoca. A palavra pipoca é formada por sílabas, consoante mais vogal. Essas sílabas, consoante mais vogal, são chamadas de sílabas simples. Observe agora outra palavra. Banana. Nesta palavra, nós temos consoante mais vogal. Agora, observe a palavra coração. Coração. Aqui nós temos consoante mais vogal mais vogal. Vamos a uma outra palavra. Agora nós temos a palavra saúde. Saúde. Nós temos uma vogal. Como você pode observar, o núcleo das sílabas é sempre uma das 5 vogais. Não existe sílaba sem vogal. A classificação das palavras quanto ao número de sílabas é o nome que a palavra recebe por causa da quantidade de sílabas que ela possui. As palavras podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas e, por último, polissílabas. Todas as palavras formadas por uma sílaba são classificadas como monossílabas. A palavra café, temos a separação silábica café. Aqui nós temos 2 sílabas, por isso ela é uma palavra dissílaba.
Todas as palavras formadas por duas sílabas são classificadas como dissílabas. Agora vamos à palavra janela. Fazendo a separação silábica, nós temos já, né, lá. Ela é formada por 3 sílabas. Por isso, ela é uma palavra trissílaba. Todas as palavras que possuem 3 sílabas são classificadas como trissílabas. Agora, observem as palavras abacaxi e paralelepípedo. Vamos fazer a separação silábica destas palavras. Abacaxi. Observem. Abacaxi. Temos 4 sílabas. Paralelepípedo. Temos 7 sílabas. Elas são classificadas como polissílabas. Palavras com 4 ou mais sílabas são classificadas como polissílabas. Agora que aprendemos sobre gênero textual folheto e sobre a classificação quanto ao número de sílabas, vamos praticar? Mas antes, você já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Vamos às atividades? Observem o folheto. Um tempinho para vocês observarem. Vamos às atividades. Questão 1. Qual o nome do estabelecimento comercial que fez este folheto? Tempo para vocês pensarem. Resposta da questão 1. O Quilão Supermercado. Questão 2. Qual o nome dado para a promoção do frango? Tempo para vocês. Resposta da questão 2. Quinta do frango. Quais os cortes de frango que estão em promoção? Tempo para vocês. Resposta da questão 3. Coxa e sobrecoxa, frango inteiro, filé sassami, moela de frango e pé de frango. Questão 4. Qual o objetivo deste folheto? Letra A. Divulgar um dia de promoção de um supermercado. Ou, letra B. Divulgar um serviço. Ou, letra C. Divulgar uma ideia. Tempo para vocês pensarem. Resposta da questão 4. Acertaram vocês que disseram letra A. Divulgar um dia de promoção de um supermercado, que no caso é na quinta-feira. Agora me diga e observe 2 características deste folheto. Tempo para vocês. Resposta da questão 5.
Podemos citar imagens, cores vivas, letras grandes e chamativas. Se você colocou duas delas, a sua resposta está correta. Parabéns! Questão 6. Faça a separação silábica das palavras abaixo e informe a quantidade de sílabas de cada uma. Coxa, sobrecoxa, moela, pé. Tempo para vocês! Resposta da questão 6. Coxa, coxa, duas sílabas. Sobrecoxa, sobrecoxa, 4 sílabas. Moela, 3 sílabas. Pé, 1 sílaba. Agora, dê a classificação das palavras da questão 6 quanto ao número de sílabas. Coxa, 2 sílabas. Sobrecoxa, 4 sílabas. Moela, 3 sílabas. Pé, 1 sílaba. Tempo para vocês pensarem. Resposta da questão 7. Coxa tem 2 sílabas, então ela é uma palavra de sílaba. Sobrecoxa tem 4 sílabas, então ela é uma palavra polissílaba. Moela, 3 sílabas, trissílaba. Pé, monossílaba, porque ela tem apenas 1 sílaba. Última chamada para a lista de presença. Se você ainda não marcou sua presença, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Vamos ao resumo da aula de hoje. Aprendemos sobre gênero textual folheto, suas características e funcionalidades, e também sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Nossa aula está chegando ao fim, mas antes de ir embora, vou deixar um desafio para vocês. Pegue um folheto desses que entregam nas ruas e indique 2 características do gênero textual folheto. Faça a separação silábica de 2 palavras. Também nesse mesmo folheto, dê a classificação quanto ao número de sílabas. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Foi uma alegria compartilhar com vocês. Até a próxima aula! E lembre-se, mesmo distante, estamos juntos!